Olá, boa tarde a todos. É um imenso prazer, uma responsabilidade muito grande estar aqui, depois de profissionais tão qualificados, estiveram aqui como a Raquel, pessoa inspiradora, o Guilherme, e tantos outros, o Bruno, profissionais referências no mercado, e estou eu aqui hoje representando a história da minha empresa, né? Então, a Capel, apresentando então como já fui apresentado, né? Vamos lá. Tanto eu como a minha irmã, nós temos formação em Direito, nosso pai também era advogado, mas nós não somos advogados, nós somos corretores de imóveis. Minha irmã, no caso, exerce uma função administrativa e eu, com muito orgulho, exerço uma função mais comercial, né? E eu entendo que a profissão de corretor de imóveis é isso aqui que a gente está fazendo hoje. Ser corretor não exige faculdade, mas exige um grau de conhecimento muito grande em diversas áreas, né? Então, vem da relacionamento. Para eu saber me relacionar com o meu cliente, eu tenho que ter pontos de contato com ele, pontos de convergência. Então, quanto maior o meu grau de conhecimento geral, ou de saber das coisas da vida, né, que ajuda bastante, eu vou ter uma conexão maior com o meu cliente. Então, a gente fez vários cursos aí. Então, sobre a Capel Imóveis, foi fundada em 76. Por motivos de doença, quando eu tinha 19, 20 anos, eu acabei assumindo o negócio com 36, com 37 anos, né? E na época, minha irmã estava para concurso público, trouxe ela para trabalhar comigo na imobiliária, né? Para assumir as coisas. A gente trabalha com vendas, aluguéis, condomínios. Também temos a administradora, Caixa Aqui, então, que também é um segmento que é para agilizar as vendas, a gente tem um maior controle sobre todo o nosso processo de venda. A busca pela excelência e pela melhoria contínua, ela é uma questão cultural, acho uma coisa vivida, que nós temos que colocar, que é isso de procurar ser um pouquinho melhor a cada dia. Eu acho que essa busca, quanto mais contato com o desconhecido, mais eu sei que eu não sei. Então, acho que é uma coisa de busca diária que a gente tem que ter com a gente. Foram feitas uma série de modificações e melhoramentos e modificações da empresa nesse último ano, né? Então, a gente definitivamente trocou turbina, trocou asa, o avião voando. Então, nós temos uma carteira aí com mais de 2.000 clientes na empresa. Somos aí 32 colaboradores, contando corretores e funcionários, né? E a gente fez diversas mudanças. Então, vim trazer rapidamente algumas mudanças que nos ajudaram a construir esse número louco aí de 800%, que eu até achei que era coisa de pirâmide, eu até perguntei o que era isso, né? E foram me falar que não, mas foi a diferença comparando um semestre com o outro, né? Que potencialmente nosso primeiro semestre sempre foi um semestre mais fraco, mas foi bem diferente. Então, a gente criou manuais e processos para todos os setores da empresa. Principalmente a minha irmã ficou a cargo dessa questão dos processos internos. E isso, qual o grande diferencial? Além de criar um padrão e a gente começar a poder medir essas coisas, teve uma retenção de conhecimento. Porque antes, nossa empresa é antiga, tínhamos funcionários antigos, o funcionário saía e ia embora o conhecimento com ele. Então, como nós não tínhamos esse conhecimento gravado ali, das duas uma, se perdia conhecimento, e quando eu não tenho combinado já com o cliente, com o funcionário, que também é um cliente da empresa, eu não consigo cobrar também. Tenho tudo certo, todo o processo, a gente tem os manuais, então, aqui, até com prints do nosso sistema, e também com os processos, o que o cliente tem que fazer, o que o funcionário tem que fazer, né? Então, com isso, a gente tem o poder de cobrar, nós temos essa retenção de conhecimento que é muito válida. Também realizamos ações de atendimento, relacionamento e impulsionamento. O que é isso? Então, a gente também, além de desenvolver manuais internos, a gente desenvolveu manuais externos, que nada mais é do que a gente ter um manual de síndico, de inquilino e de proprietário. Então, nesses manuais, tem basicamente aquelas dúvidas diárias ali. O quórum, o que eu preciso? Então, tem os telefones de contato para emergência. Então, isso acaba aliviando, na verdade, os problemas. Em vez de eu deixar ter o problema, não, a pessoa já tem essa informação. Então, é mais fácil, dá uma agilidade no resolvimento das coisas. E também cria-se um colchão para evitar o atrito, né, entre imobiliária e entre cliente. Também criamos o nosso setor de pré-atendimento. O case da Casa Mineira foi uma inspiração para a gente também. Então hoje temos o pré-atendimento, que ele, além de fazer o pré-atendimento, ele faz a continuação do atendimento, perguntando se o cliente, por exemplo, se o corretor realmente mostrou os imóveis, como é que foi o atendimento do corretor, se deu tudo certo. E agora também nós passamos uma função que é justamente isso, de fazer um retrabalho com os clientes que nós temos no
nosso banco. A gente tem mais de 8 mil clientes no nosso CRM, então a gente está entrando em contato com todo mundo, perguntando se já comprou, se não comprou, se deseja comprar, como é que foi o atendimento, qual a sua expectativa futura. Então a gente está fazendo esse processo para justamente poder trabalhar a carteira de clientes que a gente já tem, porque hoje todo corretor e toda imobiliária quer sempre lead, só que a gente gera muito lead, só que não trata eles, porque é justamente nós queremos um cliente que compre amanhã, só que não existe. O processo de compra média é 9 meses no mercado imobiliário. A gente vai simplesmente gerar, se nós pegarmos um cliente no início da sua jornada, a gente vai abandonar o cara. Então, a probabilidade de eu perder é muito grande. Então, por isso, nós estamos com esses processos. Agora também, nós temos um setor de marketing interno robusto, com 2 profissionais internos, e eles estão no grupo dos corretores, eles estão nos grupos de locação. Porque o marketing, ele anda junto com as vendas. É venda marketing, não existe separação. Então, um complementa o outro. Então, hoje a gente está desenvolvendo conteúdos que é para justamente trabalhar os clientes que nós já temos e também com a criação do nosso novo site. A gente tem, por exemplo, a pessoa está procurando casas no site. A gente tem matéria de blog dos benefícios que é morar atrelado àquele imóvel. A gente tem matéria do bairro atrelado àquele imóvel daquele bairro. Então, quais são os benefícios de viver nesse bairro? Então, isso dos bairros principais, a gente está desenvolvendo mais conteúdo ainda. Então, aqui a gente tem prints também dos manuais, né, que a gente tem para externos. Então, informações sobre a locação também. Então, do aviso de desocupação, a multa em caso de atraso, transferências de titularidade, o contato dos funcionários. Então, tudo isso o cliente ele tem acesso já no momento quando ele faz a locação e também está disponibilizado na área do cliente no site. Então, todo mundo que é nosso cliente pode acessar os extratos e lá vai ter os contatos e as orientações também. Com isso também a gente criou, trabalhamos também na estratégia de estruturação de captação de novos condomínios, que nada mais é do que uma pessoa somente para relacionamento. Então a função dessa pessoa é estar visitando os condomínios, sabendo se está tudo bem, tudo correto, os que a gente já tem, e também visitando novos prédios também. Então criamos esse setor. Mapeamos os processos críticos do funil de vendas também e criamos equipes de agenciamento e campanha de dica e ganho. Então nós temos agenciador de venda e agenciador de locação. Por exemplo, nosso agenciador de vendas, o Jonas, eu considero, acho ele um dos melhores da região lá, quiçá do Brasil, agenciou 82 imóveis no mês passado. Então acho que é uma boa média de captação aí. Então a campanha do Dica e Ganhe, então a gente desenvolveu o vídeo, questão de cadastro todo no site, a pessoa pode ir lá cadastrar e ela recebe a premiação, recebe R$30 por imóvel, sem exclusividade, 50 por imóvel exclusivo e recebe mais os 10%, os primeiros 10% quando ele for alugado depois. Então dá uma remuneração interessante. É bastante válido isso, principalmente para quem trabalha com porteiros, síndicos, né, essas questões de premiações. Né? Então nós desenvolvemos a Universidade Capel, também criamos a Biblioteca Edemar Capel e o Clube do Livro. Isso nos enche de orgulho. A nossa mãe era professora aposentada, então sempre demos muito valor ao estudo, a todo o conhecimento, né? E nós tivemos 108 horas nesse ano de treinamento. Então, absolutamente todo mundo. Primeiro nós tínhamos, devido à pandemia, treinamentos remotos, né, com todo mundo logando online. Depois passamos a poder ter os treinamentos presenciais, né? Essa aqui é a nossa mãe. Então a gente incentiva muito essa questão do treinamento constante, porque isso tem que ser um hábito de conhecimento. E o importante, toda a equipe, por exemplo, o Fernando dava um treinamento sobre mindset. Não era só as vendas, só locações, não, era vendas, aluguéis, condomínios, financeiro. Treinamento de vendas, as gurias dos condomínios também assistiam, porque nós acreditamos que o time todo tem que crescer e, querendo ou não, quando você trabalha numa empresa, a pessoa que o seu conhecido não quer saber se tu é do condomínio ou tu é das vendas, dos aluguéis. Ela sempre acaba interagindo contigo e perguntando. Né? Então, todos os pontos de contato, eles podem gerar uma oportunidade de relacionamento e também podem gerar novos negócios. Né? Então, nós criamos mais um, que é a questão do fornecedor nota 10. Então, o Fornecedor Nota 10, ele é um programa de credenciamento e certificação de todos os profissionais que prestam serviço para a empresa. Então, nós pegamos lá os pintores, eletricistas, escritórios de contabilidade, todo e qualquer, a gente tem quase 60 empresas cadastradas que prestam serviço para a gente, e a gente fez o levantamento de negativas federais, estaduais, trabalhistas,
Então, todas as empresas que prestam serviço para a gente, elas estão regularizadas. Então, hoje, quando um cliente dos condomínios, das vendas e dos aluguéis, ele precisa de uma reforma, um serviço, ele entra em contato com a gente. E a gente faz essa gestão de obra, no caso, né? Então, nós temos agendamos com o profissional, os profissionais eles são certificados e principalmente eles são avaliados. Então, sempre tem esse acompanhamento junto ao cliente e junto ao profissional para ter um controle de qualidade dos processos desses serviços prestados. Além de nós garantirmos para o cliente uma melhor prestação de serviço, uma agilidade maior, uma segurança jurídica, principalmente com questões trabalhistas, né? A gente vê tantos profissionais que se acidentam em condomínios ou acabam fazendo alguma questão e acaba sobrando para o condomínio depois, né? Ou para o proprietário do imóvel. Então, com isso, eles têm a segurança que o credencial ele é fiscalizado, ele foi credenciado, respondeu a todos os quesitos técnicos, vai ter essa segurança no trabalho. Agora, a gente teve a cerimônia de lançamento e agora, no final do ano, em dezembro, a gente vai ter também mais uma cerimônia que é justamente de premiação e para entrega dos certificados, né? Como nós fizemos as avaliações sempre com eles, a gente vai premiar os melhores profissionais que tiveram a melhor média de avaliação e também, infelizmente, os que não tiveram uma boa, a gente vai descredenciar, no caso, nesse ano, né? Foi desenvolvido esse selo também, que o profissional ele pode usar como uma arte dele. A gente tem um espaço do site também, onde é que tem todas as empresas que são credenciadas. Nós fazemos propaganda para eles e eles fazem da gente, né? Então, os profissionais também utilizam o nosso boné do fornecedor nota 10 quando vão prestar serviço. Então, tudo isso é mais um ponto de contato com o cliente e principalmente de controle da operação. Acho que quando a gente quer evitar atrito, quer garantir um padrão de qualidade e quando o profissional ele não é da imobiliária, mas ele representa a imobiliária. Se o cliente não ficar satisfeito com o serviço, ele vai reclamar para quem e vai reclamar de quem? Reclamar da imobiliária, não vai reclamar do pintor. Então, com isso, a gente garantiu esse controle. Então, de marketing e publicidade, a gente implantou, então, um sistema de marketing publicitário interno. Nós temos 2 profissionais, que é o Pablo e o Gabriel. A gente tem toda a questão de estrutura interna, com câmera, drone, produções. Então, temos mais uma agência externa de consultoria. A gente definiu as diferentes estratégias de posicionamento, porque hoje nós temos 2 imobiliárias, né? Nós temos uma em Venâncio Soares, há 45 anos, onde é que nós somos líderes de mercado, e nós temos em Lajeado. Lajeado nós temos apenas 2 anos lá. Então, são relações diferentes. Obviamente que os meus 45 anos de mercado trazem credibilidade nessa cidade nova, mas é um mercado diferente, com pessoas diferentes, questões culturais, embora sejam 30 quilômetros somente, mas são realidades bem distintas entre uma e outra, né? Então, a gente fez a análise do perfil do cliente ideal, com base nas pessoas que já são nossos clientes, né? Porque muitas vezes a gente idealiza o nosso cliente, né? Não, porque o meu cliente é o cara que tem 35 a 50 anos, classe social alta. Tá, mas para quem tu tá vendendo? Ah, não, mas eu tô vendendo para esse aqui. Então não adianta nada, né? E a gente acaba errando na comunicação por isso. E principalmente da questão de humanização. Então a gente criou novos layouts também, onde é que a gente coloca os nossos corretores, os nossos funcionários também para aparecerem nas publicações, né? Padronização de identidade visual, que é uma coisa básica, né? Investimos sempre em equipamentos de produção, em atualização. Foco na performance, então a gente faz bastante tráfego pago pelo Google, Facebook, Instagram e YouTube também. Então, questão de posicionamento a gente considera muito importante. A gente tem que fazer uma troca de CRM agora, então a gente está meio conturbado as coisas e desenvolvemos um site exclusivo que ele está num pré-site agora, mas o novo já está entrando. E justamente esse site novo foi com base na experiência do cliente, né? Que é muito importante, muitas vezes, conforme o Bruno Lessa colocou, que a gente se preocupa com a visão do vendedor, mas não com a visão do cliente, né? Então, esse site novo está trazendo ferramentas novas, como comparação, essa questão da linkar o imóvel com o blog também, para o blog ter um maior número de acesso, a gente conseguir nutrir o lead. E o mais importante também, tudo 100% craqueado, né? Então a gente consegue saber onde é que o cliente está, o que ele está fazendo e criar ferramentas de automação de marketing com base nesses clientes ali que pesquisaram casa, alto padrão, eu vou oferecer um tipo de conteúdo. Se o cliente pesquisou apartamento, eu vou oferecer outro tipo de conteúdo. Então absolutamente tudo é 100% craqueado. E isso a gente tem os pixels daí de Facebook e Instagram, consegue depois fazer remarketing com esses clientes, né?
Então aqui a gente tem nossas equipes, podem ver que as publicações são bem humanizadas. Quando a gente tem fotos de imóvel, depois, por último, a gente tem a foto do corretor ou do assessor que cuida. Caso queiram verificar, depois eu vou colocar o link das nossas mídias sociais, né? Produções de vídeos internas também, com drone, com microfone, com tudo. Então aqui é o nosso índice de Google, a gente está com uma pequena diferença na frente do nosso concorrente. A gente está com 74,87% das pessoas que pesquisam coisas sobre o mercado imobiliário na nossa região, a gente aparece na primeira página. Enquanto o nosso segundo colocado tem 28%, a maioria está numa faixa de 10% a 15%. Então, isso traz números bem grandes aí. O pixel de Facebook nosso chegou a bater 99 mil acessos no nosso site. Então, é bastante geração. É uma parte que a gente considera bem importante. Aqui tem o QR Code, então, do nosso Instagram. Para quem quiser visitar, dar uma olhadinha aí. Tem bastante conteúdo e bastante informação sempre. Com isso também, criamos um sistema de metas e premiações. Porque é aquilo, quando a gente não tem objetivo, quando a gente não tem um porto, qualquer porto serve, né? Nenhum vento ajuda. Então, nós criamos esses programas aí. Então, a gente tem premiações mensais para os corretores, que é a cada 150 mil que ele vende, ele ganha um vale combustível de R$150. Então, muitas vezes já ajuda, que corretor usa muito combustível, né? Então, já é uma performance boa. Depois a gente tem as premiações semestrais, que daí já é pelo ranking de vendas. Então, nós temos bônus de 1.500 para o terceiro colocado, 2.000 para o segundo e 3.000 para o terceiro. E caso a meta coletiva, no caso, seja batida, os outros que não estão nesse ranking ganham R$1.000 também. E tem a premiação do gerente de vendas também, que não está aqui. E temos também a anual, que daí sim, o final de semana em Gramado, 4 dias para o Nordeste e uma viagem de casal para Cancún também, cujo fiz o pagamento ontem dessa viagem. Então, o corretor que ganhar vai aproveitar Cancún ali com um dólar bem baratinho, tá bem barata a viagem, né? Mas faz parte e merece toda a felicidade aí. Então, ainda nós temos uma super meta anual. Então, nossas cidades, para que vocês entendam, Venâncio Aires tem 72 mil habitantes e Lajá tem 85 mil habitantes. Então, a gente não está numa metrópole. A gente tem um valor de VGV geral muito aquém do que nós temos aqui na região, por exemplo, né? Então, nós colocamos como uma super meta de 50 milhões. Caso a gente bata essa super meta, que eu acredito totalmente que é viável, a gente está nessa batida aí, a gente vai ter um bônus de R$50 mil proporcional entre os corretores que contribuíram para esses 50 milhões. E teremos um 14º salário para todos os funcionários da imobiliária, porque nós acreditamos que o engajamento ele tem que ser coletivo. Não adianta a gente ter só um time de vendas ali, 8 corretores que nós temos lá, vendendo, se a gente não tiver a contribuição do setor de aluguéis, trazendo cliente, do setor de condomínios, do financeiro. Então nós acreditamos que realmente precisa haver sinergia para as coisas acontecerem bem. Tudo isso que a gente fez foi no meio da pandemia, né, nesse cenário meio de incertezas e caótico, né, e nos trouxe grandes aprendizados. Então a gente sabe que imprevisto acontece e é plano de voo, a gente vai adaptando, né, conforme as coisas vão acontecendo, a gente precisa muito testar. Então assim como a gente testa questões de marketing, a gente tem que testar coisas internas também, se não tá certo a gente volta. É aquilo, é errar rápido, né? Acho que esse é o grande segredo. A gente não pode ter medo de errar, mas a gente tem que errar rápido e preferencialmente errar barato, né? Então, mas faz parte do processo de aprendizado. Então, isso é possível devido à mentalidade da equipe que comprou a nossa ideia. O resultado é construído por todos. Não adianta ter uma pessoa lá querendo, a meta é tanto, se as pessoas não correr junto, né? Então, agir de forma estratégica exige realmente separar o racional do emocional. A gente sabe que venda é emoção, que o mercado imobiliário é muito emocional. Só quando a gente vai tomar as ações, a gente tem que parar, realmente refletir, analisar os dados e não se deixar envolver pela emoção. Então, o resultado com relação a 2020 e 2021, ele veio bem além do esperado, né? Então, comparando os primeiro semestre de 2020, primeiro semestre de 2021, nós tivemos um aumento de 825% no questão volume de vendas, né? E historicamente a nossa região sempre é um semestre mais fraco, a questão do primeiro semestre, devido às pessoas férias, o pessoal viajar e tal. Então nós conseguimos com essas ações equilibrar, né? Então a gente teve essa evolução aí de 24 vendas e 3 milhões para 27 milhões e 103
nos primeiros semestres. E nos últimos 12 meses, a gente vendeu 47 milhões, a equipe de corretores, com 218 contratos. 12 meses, 218 contratos. A questão de nós sermos rigorosos, a gente tem um índice de extrato baixíssimo, então nós tivemos 2 distratos somente nos últimos 12 meses, então eu considero muito bom. Para 200 vendas, 2 só não deram certo, porque justamente a gente faz as coisas da maneira correta. Também teve impacto no setor de locações. Entre janeiro a maio, nosso VGL tinha sido somente 27 mil, com 25 contratos. Depois, com as modificações, a gente foi para quase 80 mil reais e 71 contratos. E nos últimos 12 meses, a gente alugou quase 280 mil, com 250 locações também. Então, essa é a nossa equipe. Isso aqui foi uma foto tirada lá no banner lateral da empresa, onde é que a gente tinha feito um treinamento também. Eu acho que essa frase é de um parceiro meu, ela veio do Flávio Augusto, né? E meu parceiro de consultora lá em Lajeado, o Roberto Luquez, usa muito, né? Que mais importante do que ter a faca e o queijo na mão é ter vontade de comer. E eu acho que isso foi uma frase que muitas vezes ela me veio na mente, na cabeça, porque não adianta tu querer oferecer toda a estrutura para a pessoa ou querer que o funcionário melhore, que o corretor faça isso, se ele não tem tesão, se ele não tem vontade. Então, muito mais válido do que tu ter a faca e o queijo, tu tem que ter a vontade. Porque quantas vezes a gente vê pessoas que têm tudo para deslanchar nas vendas, deslanchar na locação e não deslancham por quê? Então, essa questão da vontade, do tesão para vender. A gente tem um profissional lá que é de Cruzeiro do Sul, que é dono da loja das Dúlios, que é uma das maiores redes de loja lá, e ele sempre fala que o segredo da venda, seu Claudir Dúlios fala, tem que ter tesão para vender. Imagina tu chegar desanimado para vender um imóvel, para vender um produto, aquele serviço que vai realizar a vida da pessoa, chegar desanimado. Qual vai ser a vontade da pessoa de comprar contigo ou de comprar um imóvel? Se nem tu acredita na venda, como é que a pessoa vai acreditar, né? Então, acho que isso é muito importante mesmo. Aqui o meu perfil, meu WhatsApp também, o QR Code com o meu Instagram, estou à disposição para trocar ideias, a gente está sempre aprendendo. Eu acredito que o mercado imobiliário é incrível, os problemas são sempre os mesmos. Não importa se você está na cidade de 70 mil habitantes, na cidade de 1 milhão, se você está no Nordeste, está no Rio Grande do Sul, não tem, os problemas são sempre os mesmos. Acho que a gente está à disposição, a troca de conhecimento, de cultura é muito importante. Então, esses são meus contatos e muito obrigado. Obrigado.